Olá a todos, meu nome é Rafael Kepes e hoje vou apresentar o capítulo 5 sobre o mapeamento colaborativo do conjunto arquitetônico e urbanístico de São João del Rei, produção de dados para a gestão do patrimônio urbano. Esse trabalho é resultado entre uma parceria da Universidade Federal de São João del Rei, a UFSJ, e o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IFAM. O objetivo é mostrar como o mapeamento colaborativo pode ser uma ferramenta poderosa para a gestão do patrimônio histórico e cultural urbano. Os autores são Rafael Kepes, Laícia Salmaca, Raimara Gama da Luz, Ana Luísa Teixeira e Silvia Helena Venturini. Contextualização e desafio. São João del Rei, em Minas Gerais, é um sítio de importante referência histórica e cultural para o Brasil. Tombado como patrimônio nacional pelo IFAM desde 1938, o tombamento instituído pelo Decreto de Lei nº 25 de 1937 impõe a obrigação de preservar bens materiais de valor histórico e artístico em nome do interesse público. Contudo, identificamos um desafio crítico. O escritório técnico do IFAM em São João del Rei não possuía dados atualizados de caracterização do conjunto tombado, como inventários e levantamentos fotográficos. Além disso, a base cartográfica existente era desatualizada e carecia de georreferenciamento, dificultando a gestão e elaboração de normas de preservação específicas. Essa lacuna do conhecimento estruturado comprometia a eficácia das ações de salvaguarda. Objetivos e abordagem. Diante desse cenário, definimos um objetivo claro: elaborar uma base de dados cartográficas do conjunto arquitetônico urbanístico de São João del Rei, visando aprofundar o conhecimento sobre sua ocupação e características. Essa base é fundamental para que o IFAM possa criar normas de preservação mais assertivas e gerenciar o patrimônio de forma eficiente. Reconhecendo as limitações de recursos do IFAM, nossa pesquisa propôs uma abordagem nova: a utilização de plataformas gratuitas e de dados livres, combinadas com procedimentos de colaboração. Isso permitiu a produção de conhecimento com baixo custo, gerando produtos públicos de livre utilização e facilitando o acesso da sociedade civil às informações sobre o patrimônio. Fundamentação teórico-metodológica. Nossa metodologia se fundamenta nos conceitos de crowdsourcing e Voluntary Geographic Information, ou VGI. Crowdsourcing envolve a terceirização de tarefas para uma multidão de pessoas, enquanto o VGI refere-se à informação geográfica gerada voluntariamente por indivíduos, mesmo sem informação formal em cartografia. Essas abordagens empoderam comunidades e cidadãos na criação de informações geográficas. Optamos aí pelo uso do OpenStreetMap, uma plataforma robusta e gratuita para desenvolver a base cartográfica, realizando mapatomas, que são maratonas de mapeamento colaborativo, e com a escolha do OpenStreetMap, é a garantia da transparência, democratização dos dados e contribuições contínuas, reforçando o engajamento comunitário. Procedimentos metodológicos da base cartográfica. Nosso ponto de partida foi a análise dos mapas disponíveis no IFAM, que se mostraram desatualizados e sem georreferenciamento. Para construir uma base cartográfica moderna, utilizamos o OpenStreetMap, onde, por meio de mapatomas, desenhamos as edificações e as malhas viárias, usando imagens de satélite de alta resolução da Maxar Technologies. Mas, para garantir a máxima precisão, fomos além. Baixamos esses dados para o QGIS e realizamos voos com ARP, drone, no caso, o DJI Mini 2, por exemplo, para gerar os ortomosaicos. Esses ortomosaicos, processados com um software de processamento livre, que seria o OpenDrawingMap, foram cruciais para as correções dos vetores no QGIS, assegurando a acurácia dos nossos mapas. Levantamento de atributos. Para caracterizar cada elemento urbano do conjunto tombado, elaboramos um inventário detalhado, uma ficha de levantamento com dados sobre arquitetura, estilo, estado de conservação e uso. A coleta de campo foi facilitada pelo Kobo2Box e seu aplicativo KoboCollect, que permite o preenchimento de formulários offline em dispositivos móveis, ideal para áreas com conectividade limitada. As categorias de dados, como tipologia estilística, época de construção e estado de conservação, foram cuidadosamente definidas com base nos próprios critérios do IFAM. Após a coleta de dados, foram compilados em tabelas CSV e integrados à nossa base cartográfica no QGIS,
permitindo uma análise espacial profunda e a criação de mapas temáticos. Resultados, impactos da colaboração e base de dados. Os resultados do nosso trabalho são impressionantes. As mapatonas transformaram o OpenStreetMap. O aumento, no caso, do número de feições mapeadas na área urbana de São João del Rei de apenas 158 em 2018 para mais de 23.500 em 2022. Um verdadeiro preenchimento de um vazio de dados. Adquirimos dados vetoriais de polígono para edificações e praças e de linhas para a estrutura viária. A articulação desses dados com o inventário do Cobalt Box resultou em um sistema de informações geográficas inédito para o IPHAN em São João del Rei. Esse sistema, com elevado grau de acurácia posicional e o georreferenciamento de todos os bens, é um avanço tecnológico e informacional significativo, permitindo desde a consulta de atributos para fiscalização até a produção de mapas temáticos complexos. Análise de mapas temáticos. A partir desse sistema, geramos diversos mapas temáticos que revelam características cruciais do conjunto. Por exemplo, a análise do número de pavimentos mostra que a maioria das edificações, 54%, é térrea. Quanto à ocupação, São João del Rei é uma área bastante habitada, com apenas 6,2% dos imóveis desocupados. O uso do solo é predominantemente residencial unifamiliar, correspondendo a 67,4% dos imóveis. Em relação à tipologia estilística, metade dos edifícios possui feição colonial, mas há uma presença expressiva de imóveis ecléticos e autoconstruídos. A época de construção revela que mais da metade dos imóveis são do século XX, o que surpreende a expectativa inicial do tombamento. Por fim, a análise do grau de caracterização indica que 56% dos imóveis sofreram poucas alterações, mas 31,8% estão muito alterados ou descaracterizados, impactando diretamente a harmonia do conjunto, onde 34,8% dos imóveis já são considerados conflitantes. Esses dados são vitais para o IPHAN traçar normas de preservação mais assertivas baseadas na realidade do território. Contribuições e vantagens. Em termos de contribuições, nossa pesquisa gerou um conhecimento estruturado sobre o patrimônio de São João del Rei, essencial para uma gestão mais eficaz e assertiva. O sistema de informações consolidado representa um grande avanço tecnológico e informacional para o IPHAN, superando a falta de georreferenciamento e acurácia dos mapas anteriores. Destaco a integração interinstitucional entre o IPHAN e a UFSJ, que possibilitou a troca de conhecimentos e recursos. Além também disso, houve uma importante capacitação dos estudantes e os pesquisadores no uso de ferramentas tecnológicas e a metodologia se mostrou extremamente flexível, permitindo futuras adições de categorias de dados. Tudo isso permite e promove uma compreensão global dos aspectos cruciais para a preservação do conjunto tombado. Conclusão. Apesar dos notáveis avanços, reconhecemos algumas limitações, como a dependência de recursos humanos e logísticos para a coleta de dados primários e a inerente subjetividade em algumas classificações, como as tipologias estilísticas. A sustentabilidade do projeto, claro, exige um planejamento institucional de longo prazo e, para o futuro, sugerimos a ampliação do escopo do mapeamento, incluindo outras características da morfologia e dinâmicas urbanas, além da atualização sistemática das categorias para criar séries históricas. A incorporação de tecnologias mais avançadas, como sensoramento remoto e modelagens tridimensionais, tem o potencial para aumentar ainda mais a precisão dos dados. É fundamentalmente essencial o envolvimento da comunidade local no processo de mapeamento, para fortalecer o senso de pertencimento e valorização do seu próprio patrimônio. Por fim, a criação de uma rede colaborativa com outras instituições e a ampla divulgação desses resultados são estratégias chaves para maximizar os impactos das nossas ações. Em suma, o mapeamento colaborativo em São João del Rei
demonstram o imenso potencial dessas abordagens para a preservação do patrimônio cultural. Reafirmamos a importância dos avanços tecnológicos, do engajamento e do planejamento institucional contínuos para assegurar a perenidade e o impacto positivo desse trabalho. Muito obrigado.